Queridas irmãs, queridos irmãos, bem-vindos ao canal Mente e Consciência. Hoje nós estaremos falando a respeito de um tema intitulado Raio-X das Mensagens Mediúnicas. É um tema bastante oportuno, bastante atual, especialmente porque, diante da pandemia, nós temos recebido, através de várias redes sociais, diversas mensagens atribuídas a este ou aquele espírito. E é curioso a gente se deparar com essas mensagens em momentos como esse, quando as pessoas estão receptivas, dominadas pelo medo, quando as pessoas estão suspendendo os seus crivos para muitas vezes aceitarem qualquer mensagem que venha atribuída ao alto, atribuída aos espíritos. É curioso pensar nesse momento e perceber que muitas vezes todo aquele processo que nos grupos espíritas nós buscamos de ensinar as pessoas a terem crivo de razão, a terem critério, a terem discernimento e análise, tudo isso muitas vezes vai por água abaixo. Especialmente porque as pessoas não querem efetivamente ter o trabalho de analisar linhas, parágrafos e textos. Aceitam muito facilmente, muitas vezes, mensagens que parecem apocalípticas, mensagens que parecem que o mundo vai acabar, mensagens que revelam uma obviedade, mensagens que muitas vezes traduzem o imaginário dos próprios médiuns, mensagens que muitas vezes vêm adornadas com nomes respeitáveis e, na verdade, nós não temos como comprovar tal autoria, a não ser que tivéssemos algum referencial literário, estilístico, de análise, de comparação, para podermos dizer, não, realmente é Bezerra de Menezes? Realmente é o anjo Ismael? Realmente é o espírito A ou o espírito B? Enfim, o curioso é que essas mensagens, para serem aceitas, elas vêm adornadas com nomes respeitáveis da humanidade. Mas muitas delas, elas falam de algo que está acontecendo, como se estivessem nos contando alguma novidade. Muitas delas são um conjunto de deduções facilmente verificáveis, deduções facilmente produzidas pelo próprio ser humano. Eu me lembro aqui de Paulo de Tarso. Era curioso porque em suas cartas, muitas vezes ele procurava fazer uma distinção com os irmãos de cada igreja, da igreja de Éfeso, da igreja de Corinto, da igreja de Romanos, enfim. Ele costumava dizer assim, quem está falando agora sou eu, querendo distinguir que muitas das coisas que ele estava falando não eram efetivamente carismáticas ou mediúnicas, não eram o sobrenatural, assim encarado na época, ou a manifestação do Espírito através dele, que muitas vezes era ele próprio falando. E essa distinção que Paulo fazia seria muito importante e muito interessante que os médiuns fizessem e que as pessoas que convivem com os médiuns também fizessem em relação aos médiuns. Note-se bem que médiuns renomados, só porque falaram determinadas coisas, as pessoas já atribuíram que foi profecia dele, que foi uma ideia de inspiração divina através dele. E muitas vezes era apenas a cogitação do próprio médium, era uma especulação do próprio médium, não se tratava efetivamente de uma mensagem mediúnica. Eu sei muito bem que isso é chato, eu sei muito bem que isso é trabalhoso, eu sei muito bem que muitas pessoas querem crer cegamente, acreditar cegamente, porque isso alimenta as emoções, mas isso te afasta da verdadeira ciência espírita. Isso te afasta e te faz se fascinar. E a fascinação é uma das formas de obsessão mais cruéis, mais difíceis,
quando o indivíduo crê cegamente em algo, porque há muitos falsos cristos e falsos profetas, não só no mundo material, mas também os há no mundo espiritual. E saber disso, especialmente saber daquela conclusão fantástica de Allan Kardec, os espíritos são as almas dos homens, é uma forma de você perceber que do outro lado da vida existem os enganadores, existem os mentirosos, existem aqueles que só querem contar má notícia, existem aqueles que querem iludir as pessoas com curas estapafúrdias. Existem aqueles que querem simplesmente ganhar a crença de coletividades, espíritos que querem parecer, inclusive, populares, como muita gente quer parecer popular no Facebook ou em redes sociais em geral. Existem pessoas que querem ser escutadas, estão no mundo espiritual e muitas vezes movidas por intenções egóicas, intenções de fascínio, intenções de vaidade. Eles querem dizer para si mesmos: olha só, a minha mensagem foi ouvida por muitas pessoas, olha só, a minha mensagem está sendo disseminada, divulgada, eu estou falando das hecatombes, eu estou falando do que há de acontecer, eu estou ameaçando a humanidade inteira, a destruição total vai vir, e assim sucessivamente. E vai encontrar guarida, vai encontrar pessoas pouco criteriosas, pessoas pouco versadas, pessoas com pouca sabedoria, pessoas com pouco discernimento, para verificar, linha por linha, parágrafo por parágrafo, texto por texto, e analisar se aquilo ali realmente tem verdade, se é plausível. Isso tem a ver com essa massificação mediúnica sem qualidade. Isso tem a ver com uma massificação mediúnica sem mediunidade. Porque muitas vezes, em muitos grupos, de 10 membros de uma reunião, apenas 2 são efetivamente médiuns ostensivos, com alguma confiabilidade. Porque, além de tudo, quando você é um médium experiente, além de tudo, você tem que ter uma boa filtragem psíquica. Porque a influência do médium, a influência anímica, vai atuar numa palavra, numa frase, numa vírgula, em algum aspecto. Por isso, nós precisamos ter cuidado. Eu recomendo que seja feita a leitura dos últimos capítulos do Livro dos Médiuns. Existe um capítulo destinado às mensagens apócrifas. Eu não vou dizer qual é o capítulo para você procurar. Mensagens apócrifas. E é curioso porque se a gente fizesse um teste, distribuísse aquelas mensagens em um grupo espírita até bem experiente, bem versado, muitos deles não iam identificar a falsidade ideológica no meio de uma frase, no meio de um parágrafo, no meio do texto. Muitos não iriam perceber. Allan Kardec percebeu. Também é curiosa a informação que nós colhemos na Revista Espírita. Também não vou dizer qual é a Revista Espírita para você poder buscar. Em tempos de quarentena, estamos com tempo para ler, não há mais desculpas. Então você vai perceber que ele rejeitou 3.200 mensagens que eram enviadas para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele rejeitou. Como é que alguém rejeita 3.200 mensagens? Critério que deveria haver por parte do próprio médium, o médium que compartilha suas mensagens com pessoas mais experientes, as pessoas aconselham o médium, as pessoas anotam e apontam determinadas deficiências, e o médium simplesmente deveria descaracterizar a mensagem. Mas parece existir um apego, porque aquilo ali é uma produção minha, e não é sua, é dos espíritos. Mas se a mensagem não é boa, você deveria simplesmente descaracterizar, porque ela não vai edificar, porque ela não tem qualidade, porque ela não tem novidade. É outra coisa que a gente precisa perceber. Em muitas mensagens que nós recebemos através das redes sociais, não há nenhuma novidade específica em relação ao momento que nós estamos vivendo. E muito do que foi dito é fruto de dedução das obras que já foram psicografadas. Basta você ler Nosso Lar, basta você ler Obreiros da Vida Eterna, basta você ler as obras de André Luiz, para verificar que caravaneiros chamados samaritanos acompanharam a Segunda Guerra Mundial e verificar como os espíritos se comportaram no mundo espiritual e deduzir como os espíritos devem estar se comportando hoje em função do coronavírus, em função dessa pandemia. Vejam, parece realmente uma postura muito cética
dentro do meio espírita. Mas sem critério de análise, nós vamos cair em fascinação. Nós já vimos vídeos de pessoas acreditando que, na verdade, enxergaram coisas do céu, coisas do mundo espiritual, quando muitas vezes se tratava de determinados testes espaciais. E muitos países fazem testes espaciais variados. O céu tem circulando satélites à noite, a noite mais escura, alguns são perceptíveis. E muitos podem imaginar que se tratam de outras coisas. Não que não exista vida em outros planetas, o Espiritismo já apontava para isso no século XIX. Há muitas moradas na casa de meu pai, Jesus já falava há mais de 2000 anos. Mas esse momento está exigindo de cada um de nós uma parada reflexiva e um maior critério de análise. Nós precisamos, com certeza, disseminar mensagens. Esse período de quarentena é um período de grande produtividade que nós podemos ter para poder divulgar boas ideias, para poder divulgar ideias profundas, para poder divulgar ideias que possam ser verdadeiramente transformadoras. Mas não ideias que não têm nenhuma base científica, como dizer que o vírus ele vai atuar sobre quem tem medo, ou como já ouvimos falar, que o vírus vai atuar somente sobre aqueles que não vão ficar no planeta Terra e já estão sendo expurgados para outro planeta, ou que o vírus vai atuar só sobre as pessoas que são más, ou que o vírus está atuando por causa que é um resgate kármico coletivo, quando muitas vezes é um resgate individual, particularizado, de cada um dentro desse tempo, dentro desse momento histórico. Quantos não envenenaram outras pessoas? Quantos não foram enfermeiros negligentes? Quantos não foram médicos que fizeram experiências nazistas ou outras coisas que tais? Quantas pessoas também não se envenenaram? Quantos não estão resgatando através desse processo algo que é bem particular, mas que não é necessariamente coletivo? Por isso, a gente tem que ter muito critério de análise, porque nosso planeta ainda é um planeta de expiações e provas. E sendo um planeta de expiações e provas, a transição, a chamada transição, está acontecendo no plano espiritual superior, ela ainda não está atuando aqui. Não há como fazer uma associação de coronavírus com transição planetária. Porque se for assim, você vai ter que encarar toda a pandemia que passou pela Terra como transição planetária. E, na verdade, nós estamos ainda diante de um mal que sobrepuja o bem. Muita gente tem falado de mudanças profundas que vai acontecer no ser humano. Acontecerá se esse ser humano refletir. Acontecerá se esse ser humano fizer um trabalho interior. Acontecerá se esse ser humano se munir de ideias novas. Acontecerá se esse ser humano se aprofundar. Acontecerá se esse ser humano realmente repensar o seu modo de vida. Mas não é uma coisa que acontece porque está acontecendo o vírus, está vindo de fora para dentro, então eu vou me modificar e uma nova civilização vai surgir a partir da pandemia. Veja bem, nós tivemos peste negra, nós tivemos malária, nós tivemos gripe espanhola, nós tivemos cólera, nós tivemos ebola, nós tivemos H1N1, nós tivemos várias enfermidades e você está querendo atribuir a uma enfermidade, a uma pandemia, um poder transformador do planeta? Obviamente que as exigências dessa pandemia, nos colocando encerrados dentro de nossas casas, com certeza está oportunizando algo, mas que precisa ser bem aproveitado, bem pensado. Nas questões 737 e 738 do Livro dos Espíritos, deixa claro, Allan Kardec consegue perceber dos espíritos, os espíritos dizem para Allan Kardec, através dos médiuns com quem Kardec trabalhava, que os flagelos são necessários para impulsionar as evoluções. Mas essa evolução não é em linha reta, essa evolução não é homogênea, essa evolução é heterogênea, essa evolução é uma espiral, ela não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares. Porque as pessoas também estão em estágios evolutivos diferenciados. Por isso,
nós temos que ter cuidado com determinadas mensagens ditas mediúnicas. Há quem pense que basta dizer que a mensagem é mediúnica, que ela já está com a autenticidade garantida. Não, porque foi um espírito que disse. Sim, eu tenho que analisar que espírito é esse, que mentalidade é essa, eu tenho que analisar a coerência do texto. Vejam que muitas coisas nos chegaram, muitas, até que você deveria colocar um espaladrapo e iria receber uma injeção espiritual e você ia ficar isenta de sofrer o coronavírus. Vejam que coisas foram veiculadas em nome de grupos respeitáveis, em nome de grupos, e pior, em nome de uma doutrina que é científica por excelência e cuja ciência foi colocada de lado a favor de uma crendice ou a favor de uma credibilidade cega em determinado médium. Mesmo o médium mais autêntico e experiente precisa ser analisado. Mesmo o médium mais autêntico e experiente já falhou, já errou, já foi mistificado. Por quê? Porque existem enganos, existem falhas de interpretação no lusco-fusco, naquela rapidez de milésimo de segundo da passagem da mensagem pelo psiquismo, pela cerebração do médium. Pode existir uma falha de interpretação que vai para o papel, que vai pelos lábios, que vai pelo verbo. Então, nós precisamos ter cuidado, ter mais critério. Eu sugiro que a gente estude, de fato, o livro dos médiuns, para que a gente possa perceber de que maneira deveremos nos comportar diante de momentos como esse, em face de mensagens mediúnicas. Os médiuns sérios são prudentes. Os médiuns sérios, na maioria das vezes, estão em silêncio. Os médiuns sérios estão aguardando com muita espontaneidade que isso venha de lá. Os médiuns sérios muitas vezes não se deixam levar por uma série de perguntas que as pessoas estão fazendo. O que é que os espíritos dizem? O que é que os espíritos dizem? E o que é que os espíritos dizem? Porque os médiuns sérios notaram que muitos espíritos estão em silêncio. Porque muitos espíritos receberam a ordem do silêncio. Porque esse momento é um momento, aspas, solitário terreno. Porque é um momento em que nós precisaremos refletir, não que eles não nos faltem, não que eles nos faltem, eles não estão nos faltando, não que eles não inspirem, não que eles não estejam junto a laboratórios buscando uma cura, inspirando uma cura, ajudando, mas o mérito tem que ser terreno, o mérito tem que ser humano, o mérito tem que ser planetário, o mérito tem que ser nosso. Porque se tudo viesse entregue do mundo espiritual, nem doença existiria mais. Porque nós precisamos também avançar em ciência, em filosofia, em conhecimento e em moralidade. A moralidade, a transformação moral é a mais prioritária e a mais urgente, mas a intelectual também, ela impulsiona a perspectiva moral na medida em que, nos revelando determinadas leis de Deus, leis da natureza, nós também amadurecemos do ponto de vista moral e entendemos por que devemos nos comportar de tal ou tal modo, ou por que devemos amar uns aos outros, porque o amor pode nos tornar saudáveis, pode sim atuar sobre nossas células. Um remédio para o momento de hoje é a caridade. Um remédio para o momento de hoje é a solidariedade. Um remédio para o momento de hoje é verdadeiramente o dar as mãos. O remédio para o momento de hoje é perceber: não aconteceu só comigo. Não aconteceu só com ele. Não importa se é chinês, não importa se é norte-americano, não importa se é brasileiro, está atingindo todo mundo, significa dizer que nós somos todos iguais. E os nossos castelos de areia estão ruindo e nós não temos mais como manter uma aparência de status, uma aparência de superioridade, uma aparência de riqueza, uma aparência de poder, porque tudo isso se esboroou. Precisa de mensagem mediúnica para concluir isso?
Obviamente que não. E muitas vezes nós temos recebido informações dentro dessa perspectiva de extrema obviedade. Há até mensagens vaticinando o fim de um sistema. Não sabemos ainda. E aí, o que fazer com essas mensagens? Engaveta, espera o tempo, analisa, aguarda, verifica se cumpriu. Como as profecias de Isaías, como as profecias de Daniel, de Ezequiel, de Malaquias, enfim, o tempo é que dirá da verdade dessas percepções, porque profetas também se enganam, profetas também se equivocam. Samuel, na Bíblia, se equivocou, porque não imaginava nunca que era Davi, que Davi seria futuramente um rei. Não imaginava, porque julgou pela aparência. Ou seja, quando Paulo diz o seguinte, o Espírito está sujeito ao profeta, ele também está dizendo que o profeta influencia. Ele também está dizendo que alguma coisa, alguma poeira psíquica, alguma poeira de percepção, de cerebração própria, vai para a mensagem. Por isso que nós deveríamos começar a tratar as mensagens da seguinte maneira: coautoria. Porque, na verdade, o médium é um parceiro do Espírito e vice-versa. Seria a forma mais equilibrada para a gente poder olhar a mensagem com mais critério. Por isso que tem que constar o nome do médium, para a gente ter uma noção do que aquele médium escreve, fala, como escreve, como fala, para poder analisar até que ponto ele teria condições de produzir ou não uma mensagem daquele nível, naquela profundidade, naquele aspecto científico, moral, religioso ou filosófico, enfim. Mas nós estamos precisando urgentemente desse critério. Cada vez mais a gente tem percebido que há uma grande falha pedagógica em nosso movimento, de maneira em geral. Há uma falha de ensino, há uma falha de sistema de ensino, há uma falha de estudo, há uma falha de sistemática de estudo, há uma falha de perseverança, há uma falha de profundidade, há uma falha de preguiça de estudar, há uma falha de pouca cultura, de se debruçar sobre os livros. Há uma cultura de liquidificador em que no Espiritismo a gente tem que ter tudo pronto também, tem que ter atalho também, e o Espírito é que tem que me responder. E eu não tenho que estudar nada, eu não tenho que pesquisar nada. Quando, na verdade, os espíritos não aceitam a ociosidade espiritual, os espíritos querem que haja o nosso progresso individual e o nosso progresso coletivo. Percebam a responsabilidade que todos os médiuns têm. Olha só a oração do médium espírita. Pai onipotente, permiti que os bons espíritos me assistam no proceder da tarefa a cumprir, ante as lições que vos peço aqui. Livrai-me, Senhor, da presunção de pensar que só os bons me procuram do além. Livrai-me do orgulho que engana a qualquer um sobre o valor do que obtém. Livrai-me, Senhor, de agir com a mais leve ausência do bem, com respeito aos irmãos missionários que vivem e sofrem nas lides de aquém. Senhor, se em erro eu cair, inspirai a alguém a ajudar-me a acertar e fazei-me agradecido e humilde as lições desse alguém aceitar. Devo tomar para mim somente os conselhos dos espíritos bons e me ver por primeiro carente das verdades contidas nestes tons. Se estou tentado a abusar ou envaidecer-me dos dons que vos aprouve conceder-me, retirai-os de mim, sem eu manchá-los, ou desviá-los do seu fim providencial. Quer vos servir, meu Senhor, no bem de todos e em meu próprio avanço moral. Vejam bem que a prece, ela é toda voltada com o sentido de que, como médium, eu possa servir à edificação e não à mentira, que eu possa servir à edificação do outro e não à sua ilusão, que eu possa ajudar o outro a crescer e não simplesmente impressionar o outro com mensagens impactantes. Simplesmente, eu preciso servir de canal e de instrumento, e preciso entender que isso não pode partir da minha vontade, de mim, nem das minhas elucubrações, tem que partir deles, tem que partir dos espíritos, tem que ser provocado por eles, e só pode surgir quando se tiver certeza desse transe,
quando, pela experiência, se tiver uma certeza de que aquela mensagem realmente é uma mensagem edificante que vem do mundo espiritual superior e que tem uma finalidade superior e que verdadeiramente traz uma novidade interessante para que possamos alcançar aquilo como meta. Amigos, eu tenho visto entre os irmãos evangélicos e católicos determinadas reflexões e alguns até muito contundentes, chegando a dizer assim: onde é que estão os curadores, aqueles curadores? Por que não curam o coronavírus, etc. e tal? Por que não acontece realmente e por que não temos notícia realmente? A não ser que sejam muitas vezes notícias fabricadas nesses tempos de fake news, nós precisamos ter muito critério. É muito importante a gente, sempre que receber uma mensagem, mesmo que não seja mediúnica, a gente possa fazer uma pesquisa ali rápida, e hoje é fácil fazer essa pesquisa rápida, para verificar se aquilo ali é realmente verdadeiro. Porque já anunciaram gente morrendo, gente desencarnando, e a pessoa estava viva. E as pessoas, depois que a mensagem se espalhou, todo mundo acreditou e já foi comentando e já espalhou, porque falta crivo, falta critério, falta reflexão socrática em relação àquela informação, em relação àquela mensagem. Então, do mesmo modo, nós poderíamos refletir em relação a nós espíritas. Não estamos numa casa espírita, onde é que estão os espíritos? Então os espíritos também estão de quarentena? Eles também não estão trazendo mensagens? Estão. Mas os espíritos também estão respeitando um momento que deve ser de profunda reflexão e de reinvenção nossa, através de outros mecanismos que nos façam perceber que o centro espírita deveria estar aqui dentro de cada um de nós e não do lado de fora. E que muitos de nós vivíamos a aparência de representar. Não, é porque eu frequento tal lugar. E através de tal lugar a gente também ampliava a nossa credibilidade. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você está frequentando um lugar de espiritualidade. Você é uma pessoa avançada porque você estuda ciência, filosofia e moral espírita. E aparência. E agora, sem grandes holofotes, a não ser as redes sociais, nós muitas vezes estamos sendo convidados a estar só conosco mesmo e olhar até que ponto nós temos fé de verdade, até que ponto nós crescemos de verdade, até que ponto nós avançamos de verdade, até que ponto nós alcançamos outros patamares de compreensão consciencial, de expansão da consciência, enfim. Então, nós precisamos analisar que mensagem nós estamos sendo. Porque mais do que analisar as mensagens que chegam até nós, mediúnicas, nós temos que analisar que mensagem nós estamos expressando nesse momento. A mensagem do medo, a mensagem do pânico, a mensagem escatológica do fim de tudo, do mundo. Nós estamos expressando a mensagem da ansiedade, a mensagem da depressão, a mensagem da tristeza, a mensagem da solidão. Que tipo de mensagem nós estamos sendo? Que tipo de análise nós estamos fazendo a respeito de nossas linhas, nossos parágrafos, nosso texto pessoal, de manifestação pessoal? Nós precisamos também fazer essa análise e talvez ela seja das mais importantes. Esse é o raio-x das mensagens mediúnicas. Mas nós estamos aproveitando para olhar para nós mesmo também como mensagem, porque um dia o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio Jesus irá nos perguntar que mensagem nós estamos sendo do Evangelho nas nossas próprias vidas e na vida dos nossos semelhantes, na vida dos nossos irmãos. Pense nisso. Pensemos juntos em tudo isso e que possamos aproveitar esses momentos para não esquecer da mensagem da caridade, de fazer alguma coisa. Porque não é porque você está em isolamento que você não possa fazer o bem. É possível fazer o bem a alguém que está distante. Temos meios de comunicação, hoje extremamente poderosos, como esse que eu estou utilizando. E eu estou chegando até você, de uma forma ou de outra. E você poderá fazer com que eu chegue na vida de outras pessoas também. Mas, acima de tudo,
queria que a gente pensasse que as mensagens não devem representar uma persona, uma pessoa. Nem tampouco um espírito, nem tampouco a nós mesmos. Queria que você, inclusive, nesse encerramento que eu estou fazendo, você olhasse para mim e me esquecesse, e você só escutasse, e não reconhecesse que se trata de Newton Souza, seu irmão menor, mas que você pudesse apenas ouvir a mensagem, e que você pudesse analisar a mensagem, ter critério para a mensagem, e separar o que nessa mensagem é de Deus. Porque, na verdade, os espíritos são servidores de Deus. Na verdade, eles são benfeitores que servem na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós precisamos analisar que essa mensagem precisa ter essa força, essa origem, essa fonte, para a gente poder perceber se ela será verdadeiramente edificante ou não. Pensemos nisso juntos. Este é o canal do Mente e Consciência. Um abraço ao João, ao Samuel, que nos convidaram para esse momento de reflexão, essa pequena preleção, essa pequena palestra. Muita paz, muito obrigado, um beijo no coração, que possamos pensar e refletir, porque fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Que a fé e a razão possam dar as mãos. Que a ciência, a filosofia e a religião sejam uma doutrina só, um corpo só, inseparável. Beijo no coração. Até mais.